Ainda bem que você me avisou num ponto que eu ainda estou fazendo uma pequena revisão da aula passada, né? Então, começamos a gravação, né? Sempre ligeiramente truncado o começo da gravação, por causa de eu esquecer de apertar o botão de gravar, né? Acho que tem uma configuração que você deixa automático, né? Assim que você começa. Mas aí tem aqueles 15 minutos anteriores que acabam. Enfim, então, basicamente o que eu fiz na aula passada foi mostrar que as transformações ortogonais, elas se dividem, né? Elas mantêm o módulo, são as que mantêm o módulo do vetor invariante, e elas se dividem em as que têm determinante -1, que são descontínuas, e as que têm determinante +1, que eu chamei de próprias, né? Em contrapartida para as impróprias, que são as que têm determinante -1. E eu desenvolvi aí, na aula passada, em 3 dimensões, os argumentos que levam a você concluir que a maneira mais geral de uma matriz para uma matriz antissimétrica é essa aqui, ó. Mesmo quando ela não é infinitesimal, ou quando ela não tem elementos infinitesimais, como é o caso dessa aqui. Essa aqui ela é mista, né? Ela é a soma da identidade, que acaba redundando nesses uns aqui na diagonal, mais uma matriz infinitesimal. Então, aqui nesse ponto do arquivo, eu estou tratando de uma transformação que desloca de um infinitésimo, né? O vetor sobre a qual ela atua. Tá? Então, a identidade não faz nada, mas esse cara aqui, né, faz. Tá? Então, basicamente, o argumento foi esse. Uma matriz antissimétrica, né? Ela é dada por bastam 3 informações, né? 3 números reais, para determinar. Então, a forma dela, mais geral, é essa aqui. Tá? Aqui, nessa rolagem aqui das notas de aula, que são uma revisão, né, da aula passada, você vê que aqui eu reparametrizei, basicamente, a parte infinitesimal da transformação, né? Tem uma questão também que quem já resolveu já entendeu, né? Que você pode pegar 3 informações e mapear em 4 mais um vínculo, né? Isso não tem... É uma coisa tranquila de fazer, né? O conjunto está completamente mapeado, né? E a gente viu que isso aqui, né? Sendo a forma mais geral desse objeto que realiza a transformação, a parte da transformação que é infinitesimal, ele pode ser representado de uma maneira compacta, onde esse produto vetorial é conhecido de nós todos, né? Então, esse N chapéu significa um vetor cujas componentes são N1, N2, N3, sendo que N1 mais N2 mais N3, como está aqui na mãozinha, somam 1, tá? Ele tem módulo unitário, é um versor, né? Como a gente chama lá de geometria analítica, tá? Então, eu demonstrei para você, né, no caso de 3 dimensões, matrizes e espaço real, né, e matrizes reais, que a transformação ortogonal própria, né, ela, no caso infinitesimal, é dada de uma maneira mais geral possível como esse objeto aqui. Independente, isso é muito importante, é um ponto central dessa ideia, né? Independente de você ter correspondência ou interpretação geométrica para isso aqui. Você pode ensinar o cara a fazer esse produto simplesmente dizendo como é que faz. Olha, você pega as componentes do primeiro, faz o produto com o segundo, assim, subtrai, fica anticíclico, tá certo? Então, não é necessário nenhuma geometria para chegar à conclusão de que uma transformação própria pode ser operada de acordo com essa relação aqui, tá? Mais compacta. Isso eu queria, como é que se diz, fincar no imaginário de vocês, tá certo? Se isso fizer alguma diferença, né? Porque é muito difícil desconstruir, né, aquela imagem de que o vetor é uma seta, de que o vetor... Ou agora você avança um pouquinho, mas sempre tem uma interpretação geométrica. Rotação é um negócio que, pô, falou rotação, você já imagina uma roda, uma coisa rodando, né? E é importante enfatizar que eu posso chamar isso aqui de rotação, mas eu não tenho a menor
compromisso com essa interpretação, tá certo? E mesmo assim eu vou ter essa representação para a transformação que eu defino como sendo a transformação ortogonal própria, certo? Então isso aqui dá origem a esse tipo de transformação infinitesimal, né? O que a gente quer fazer aqui, né? Então tá bom, se eu fizer um deslocamento infinitesimal numa vizinhança desse vetor U, é assim que eu posso, eu defino qual que é o eixo, qual que é o sentido, né, da rotação. Agora eu já estou interpretando geometricamente, né? Mas eu não preciso dizer isso que eu acabei de dizer. Eu posso dizer, olha, eu defino um vetor N unitário, né, de modo unitário, acabou. Certo? Não me interessa como ele se aparenta num sistema de coordenadas, nada disso. E eu defino um parâmetro infinitesimal, θ, tá certo? Não preciso relacionar com a rotação que eu já estou acostumado lá no meu imaginário. É assim, dadas essas duas definições, que eu conheço, então, o dθ, né, o valor dele, né, e também conheço as componentes do N chapéu, se eu fizer essa operação sobre o U, eu transformo ele para a nova forma. Tá certo? É uma transformação própria infinitesimal. Bom, mas a gente quer saber como é que faz transformações finitas, né? De ângulos que não são infinitesimais. Então, como é que a gente faz? A gente admite que essas transformações, que também são próprias, né, são contínuas, e faz uma sucessão delas. Nessa página 10 aqui, eu faço uma conexão com a interpretação geométrica da rotação. Eu poderia pular essa página, tá certo? E continuar na parte algébrica abstrata sem me referir ao que a gente entende pela rotação. Mas é bom a gente fazer a conexão, tá certo? Aqui você demonstra, tá vendo? Nessa página 10, depois de já ter feito tudo, você demonstra que esse produto tem uma série de operações aqui que eu deixei para você, e ainda vou deixar, né? Se você não entender, você me contacta pelo e-mail, por exemplo, e você mostra, então, que dada aqui uma rotação em torno do infinitesimal, em torno de um eixo N, tá vendo? No sentido que é definido horário, anti-horário, você olhando de cima, a gente já falou sobre isso, você consegue representar essa transformação dessa mesma maneira que eu tinha dito antes. Tá certo? Então, nessa abordagem, se você meditar um pouquinho, você vai chegar à conclusão que a rotação geométrica, que você sempre teve interesse e aprendeu desde pequeno, ela é o caso particular, não o caso geral, tá certo? Das transformações que são ortogonais e próprias. Tá certo? Claro, né, se você definir uma transformação no R3 que seja desse jeito, a partir da geometria, você esgota todas as transformações próprias. Tá? Existe uma correspondência de ida e volta, tá? Mas isso é uma questão de quantidade de informação de um lado e do outro da transformação, tá certo? Só isso. Como eu digo e reitero, não há necessidade para essa interpretação. É importante dizer isso por quê? Porque daqui para frente vão aparecer exemplos onde a rotação é uma operação no espaço complexo, por exemplo. Né? Quando você for falar em mecânica quântica, isso vai ser comum, inclusive, acontecer, tá bom? Então é bom que você entenda, né, como essas coisas não estão amarradas, né, com o conceito original, né, concreto que a gente tem, tá? Então aqui o que eu quero que você faça aqui, né? Você olha isso aqui, né? Que é um texto que ele amplia um pouco essa ideia para a mecânica e chega numa relação que você vai usar bastante também. Você não usou até agora, porque eu costumo dar isso no segundo semestre para Física 1, né? Quando o cara já viu um pouquinho de cálculo, ele entende o que é essa derivada aqui, por exemplo, já é suficiente para a gente fazer devagarinho, né? Falar dessas coisas, né? Certo? Então, normalmente, o que você faz, muito comumente, para, por exemplo, estudar o efeito da força de Coriolis em mecânica clássica, ou, mais interessante ainda, de uma maneira geral, as equações de Euler do corpo rígido, né? Para você entender aquele efeito da raquete, né? Que você gira num eixo intermediário e ela dá um twist. Ou do Monster Flip. Quem já andou de skate aí? Tem o Monster Flip, né? Que é o flip que você dá em torno do eixo mais difícil, né? Que é para frente, assim, do skate. Todas essas coisas podem ser entendidas, né? Com as equações, com a descrição, né? Que você
transfere o seu referencial para os eixos principais do corpo, né? E ao fazer isso, você vai usar essa relação aqui, que é uma coisa... Essa aqui não é transformação de eixos, ela é simplesmente como que você separa a variação de um vetor qualquer num termo que é uma rotação pura, instantânea, em torno do eixo que está definido aqui no próprio ômega, veja aqui em cima. Ó. Tá? Isso aqui define o ômega. Ó. Quando eu divido aquele resultado por ΔT dos dois lados, né, eu tenho uma velocidade, uma taxa de variação vetorial angular. Né? E aqui seria a parte da variação que não é devida, é o restante aqui, é o resto, que não residual, que não é devida à rotação. Né? Nesses desenhos você entende direitinho o que é isso. Tá? Eu identifico o ponto genérico O, que é a origem, né? E depois um ponto C, que poderia ser o centro de massa do seu sistema de interesse, por exemplo, tá? Ou um ponto fixo aqui, né? Esse ponto pode variar no tempo, né? Mas normalmente essa variação do C a gente descreve como não rotacional, né? A rotação está incluída nessa outra variação aqui em torno do eixo, né? Dá para decompor, tá? Então, depois você lê direitinho, caso você não tenha lido ainda, né? Então, agora o que eu quero fazer é estender para rotações finitas isso aí, né? Que eu fiz muito brevemente no final da aula passada, tentando esgotar essa nota de aula, essa anotação de aula, tá? Então, o que a gente vai fazer? Antes, eu quero só dar uma pequena revisada muito rápida, vocês me perdoem, aqueles que estão muito afiados com isso, né? No que eu vou usar aqui, tá? Porque eu vou estender o conceito. Na verdade, eu não vou só revisar, tá? Tá dando para ver aí? Acho que tá, né? Então, vamos lá. Eu quero lembrar um pouco das séries, né? Que vocês já devem ter feito o curso, mas se não fez, não vai precisar aqui de toda aquela tecnologia. Nós temos uma parte do curso, inclusive, para desenvolver algumas coisas sobre esse assunto. Eu quero evitar um pouco uma coisa que é mais comum no curso da matemática, né? Que é você se preocupar com questões de convergência, de sequências, tá certo? Definir direitinho as coisas, isso é importante. Mas eu presumo isso será ou foi ou será feito no curso dado pela matemática de séries, né? O pessoal da licenciatura faz esse curso de séries na matemática? A gente vê séries em cálculo 2. Cálculo 2, né? Agora está incluído, né? Uhum. Sim. Tá certo. Então, logo no segundo semestre, né? Ok. Então, vamos ver aqui o que nos interessa para essa nota de aula, claro, que é como é que o inglês fala layman's view, né? A visão do homem simples, né? Os matemáticos sempre acham das nossas exposições, mas é que eu estou preparado para fazer isso aqui nessa aula apenas, e que é o estritamente necessário, quanto realmente não há por que preencher. Mesmo na parte de séries desse curso, eu vou ser bastante aplicado, tá? Não vou também ficar revendo toda a parte de sequências, de convergência e testes de convergência, nada disso, tá? Ou um pouco, talvez, disso, rapidamente. Vamos ver aqui. Então, a ideia de séries, né? Ela vem... Vamos falar em funções reais, tá? De uma variável, tá? Para nós aqui vai ser o quê? O que importa isso dá para estender para várias variáveis, você deve ter feito isso em cálculo 2, né? Ela vem de você tentar o que é XAN, então? Fitar, fazer um fitting, né? É um ajuste, tá? Um ajuste. Eu lembrei a palavra, mas agora já tinha escrito fitting, tá? É um ajuste. Um ajuste. Em português você não põe. Da função em algum domínio, né? Porque você não vai conseguir fazer isso em todo domínio. Você já levanta primeira questão, que é convergência, depois quando a gente for generalizar para o infinito, né? Para infinitos termos. Mas você tentar fazer o fitting de um polinômio a uma função, né? Então, por exemplo, se você tem a função seno,
A função seno, ela faz assim, né? Aqui, né? Então, você pode tentar fitar, por exemplo, uma parábola aqui nessa região, de pegar usar os recursos que a gente se prepara para usar e nunca usa, né? Imagina que você fita aqui uma parábola, né? Aí você está com N em grau 2, em ordem 2, né? É isso. Então, ele vai numa certa região que você determina arbitrariamente. O fitting, né? O ajuste é razoável, é bom. Certo? Então, a ideia é essa, né? Então, o que a gente nota é que quanto mais termos você adiciona, menor os seus erros aí, e você consegue abrir esse intervalo, tá? Então, essa é a motivação. Essa aqui seria o x, aqui é o f de x, tá? Essa é a motivação. Então, para você falar, bom, então, de repente, né, no meu universo já tinha essas coisas assim, ó. Eu vou dar uma de professor de 7ª série, mas às vezes eu faço isso mesmo, então não fica bravo, tá? Você tinha representações infinitas dos números, né? Isso não foi talvez lá na, sei lá, 4ª série, sei lá quando que eles ensinam isso, você teve alguma dificuldade para entender que esse lado direito aí com infinitos termos, né, que esses pontinhos representam, é simplesmente uma outra representação do número 1, né? Ou seja, isso aqui quer dizer uma soma, né? Isso aqui quer dizer ponto 9 mais ponto, de termos cada vez menores, né? Certo? Então, você já, normalmente, né, o pessoal que tem medo das séries, ele, no fundo, não sabe, mas já costuma lidar com representações que lembram um pouco, né, o que as séries fazem, né? Certo? Então, o que a gente faz, então, com a motivação que eu acabei de descrever? Acho que dá para usar um pouquinho mais esse quadro aqui, né? A gente faz assim, a gente propõe, então, que é possível, e as condições são estudadas num curso mais rigoroso, né? Eu não vou... bom, vai ficar claro isso aí. Algumas das condições. Que existe uma soma que vai de 0 até infinito, certo? De um AN, x elevado a n. Tá? Qual a motivação que eu tenho para propor isso aí? A motivação que, na prática, quando eu faço o fitting, né? quando eu faço o ajuste, eu noto que, via de regra, ou em grande parte dos casos, quando eu consigo... primeiro eu tenho que escolher que tipo de polinômio que eu tenho, mas quanto mais termos eu vou adicionando, mais eu abro a região que eu consigo fazer o fitting, né? Os polinômios de ordem mais alta, eles são oscilantes também, por exemplo, esse seno aí você consegue fitar numa região boa, né? Ainda aproximadamente, né? Então a pergunta que surge é o seguinte: será que eu não tenho, como no caso numérico, né, uma representação, não é, infinita, né? Infinitos termos, em que esses coeficientes são escolhidos de maneira a abrir o intervalo até infinito, ou abrir o intervalo pelo menos até uma região de convergência, que a gente chama, mas em que ali seja exato, é uma representação do F mesmo. Você sabe a resposta, né? Como é que você faz para achar os ANs, né? Você vai derivando, por exemplo, qual que é o A0, né? Em geral, a gente costuma deslocar isso aqui em torno de um ponto, né? A gente costuma fazer x menos x0 elevado a n para ter uma expansão mais genérica em torno de um ponto, né? O que eu estou falando? Em geral, você faz isso aqui, ó. Aqui vai ser um coeficiente diferente, x menos x0 elevado a n. Onde x0 é 5, 2, qualquer coisa aí, tá? O coeficiente é diferente. Mas note, esse problema de mudar a origem, entre aspas, que é o que eu fiz aqui, né? Mudar a origem, onde você chama x de x igual a 0, né? Tá certo? Ele já existe aqui no caso do polinômio, né? Você aprendeu lá no ensino médio, né? Que você pode representar esse cara, né? Como sendo um AN', x menos x0 a n, mais a nzão, né? Aqui. Ou seja, não tem nenhuma novidade e nem perda de generalidade se você, em vez de trabalhar o caso geral, depois você pode mudar, né? Você pode mudar, né? Você sabe fazer isso no caso dos polinômios e vai saber fazer isso no caso
de achar... a tarefa daqui para frente, uma vez admitida que a proposta funciona, é achar os ANs. Né? É isso, é uma tarefa prática. Certo? Então, a gente pode fazer com X, né? com a origem que nos favorece um pouquinho, né? Eu sei que... O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou notar que se eu colocar x igual a zero, qual que é o único termo dessa soma que não dá zero? Em outras palavras, o f do zero dá quanto? Bom, às vezes ajuda, né, você expressar os primeiros termos quando você faz essas perguntas, né? Mais pontinhos, né? Fica a zero. Ficou a zero, né? Então aqui você já determinou um dos coeficientes. Um dos coeficientes está determinado. Como é que você faz para determinar o A1, por exemplo? Deriva. df dx em zero, quanto que dá? Veja, quando eu derivar isso aqui, ó, esse cara vai embora, o A0 vai embora. Mas no lugar dele, entre aspas, né, no lugar dele, como ele, na mesma condição que ele estava antes, ficou A1, porque eu derivei, então x foi embora. Deixa eu subir um pouquinho mais, você não está vendo. Então, para mim, é claro que isso aqui dá o A1. Né? E o A2? O A2? Vou derivar de novo, né? Mas veja, quando eu derivar de novo, eu já não tinha um A0, estava só com A1, que eu derivei, né? Quando eu fizer a derivada segunda, A1 vai embora, fica o A2, mas fica um 2A2, né? Fica um 2A2 que sobra, porque o resto eu estou pondo zero, tá? Não se esquece que eu estou pondo, ó. Eu estou pondo aqui, o zero no argumento do resultado. Primeiro derivo e põe o zero no argumento, tá? Então isso aqui vai te dar 2A2 igual a D2 F dx2 em zero. Tá aí o A2. O A2 é meio de D2F dx2 em zero, tá? E como é que eu vou achando os outros coeficientes? Só fazer isso aí. Veja, quando eu derivar de novo, vai aparecer um 3, porque já vai ser o termo lá cúbico, né? Eu mato o A2, fico só com o A3, mas tem um 3 multiplicando, por causa da derivada, que cai o 3, fica o x elevado a nada, porque estava só linear. Então, vai aparecer um 3 vezes 2 aqui embaixo. E vai aparecendo sempre, depois vai aparecer 4 vezes 3 vezes 2, assim por diante. Ou seja, o AN, que eu vou colocar aqui nesse cantinho, para quem já fez curso de série, está até bocejando aí, que eu já ouvi, né? Vai ser o n fatorial, né? Deixa eu escrever isso aqui de uma maneira um pouquinho mais clara, né? Que está borradão. N fatorial, a enésima derivada do f com relação à variável, calculado em zero, tá? Então, isso aqui, o que está presumido aqui, né? Está presumido já uma condição para que isso aí seja válido, né? Que essas derivadas existam, né? Então, como é que a gente fala quando todas as derivadas existem? A gente diz que a função é analítica, né? É contínua e derivável. Tem condições, né, mais... A gente pode caprichar mais nesse enunciado, né? Como eu disse antes, eu vou admitir que as funções são realmente analíticas. Hoje, nós vamos usar o seno e o cosseno aqui. Eu quero saber quais são os coeficientes do seno e do cosseno, porque eles vão aparecer. O seno e o cosseno são funções que não dão problema em nenhum ponto. O raio de convergência é infinito, tá? Essa parte eu deixo para você se entender lá com o curso de matemática, que é mais rigoroso, a gente olha, né? Então, as funções são analíticas, exponencial, seno, cosseno hiperbólico, ou mesmo um polinômio, que aí é fácil, porque daí o número de termos vai ser finito aqui, um polinômio, a expansão dele é ele mesmo, né? Ou você pode deslocar o ponto, mas isso é só uma mudança de origem, né? Então, isso aqui é uma revisão de séries muito elementar, né? Muito do layman, né? Que a gente fala, o britânico é que gosta de dizer, né? Que é o layman's view, a visão do homem pobre ou do homem simples, como você quiser traduzir esse negócio. Agora eu vou apagar aqui, porque eu vou continuar com o quadro um pouquinho, né? Qual que é a ideia aqui, né?
A ideia é estender essa representação para funções, para definir funções de um operador. Então, imagina que você tem, por exemplo, um operador qualquer que transforma R em R'. Tá? Por enquanto, você já está vendo esse M aí, que eu vou sugerir que são nossas transformações que estão em foco aqui, mas você não precisa disso, é um M, é uma transformação. Tá? Como é que eu defino, por exemplo, E elevado a uma constante vezes M, ou o cosseno? Como é que eu defino funções de operadores? É possível fazer isso? Nós somos físicos. A gente faz, acabou, depois vê se dá certo. Então, o que você faz? Você não sabe como é que você opera isso aí. Eu sei fazer produto de matriz por vetor, produto de matriz por ela mesma, soma de matriz. Não é isso? Eu sei inverter matriz, eu sei, em princípio, se ela tiver inversa, eu sei fazer divisão por matriz, que é multiplicar pela inversa, entre aspas, a divisão aí, né? Sei fazer operações com a matriz, está tudo bem definido. Sei também com o vetor, misturar os dois, a matriz atuando no vetor, que é o que está aqui. Mas como é que eu faço exponência da matriz? Como é que, por exemplo... Bom, uma coisa que eu posso antecipar é que isso aí vai ser um operador também, né? Tá certo? Então, como é que um cara assim, por exemplo, E elevado a lambda M ou E elevado a N, como é que ele atua sobre o vetor? De que jeito o que eu faço com as componentes do vetor para gerar esse resultado aí, se é que ele tem sentido? Então, a resposta é que você pega a série. Então, eu vou substituir aqui para ficar mais conveniente, mais geral, né? Então, imagine que em vez de um E elevado a M, né, que foi só o exemplo, eu tenho uma função qualquer de M. E eu quero aprender o que eu faço com R para ele se transformar de acordo com a função da minha transformação. Eu sei fazer a transformação, mas não sei fazer ainda a função da transformação. Então, veja, a definição de função de um M qualquer é justamente você substituir na série, nada mais que isso, né? Na mesma série, tá? De Taylor, se existir, né? A gente imagina que está escolhendo uma função que tem a série de Taylor, senão a gente pode tentar generalizar para outras séries também, quando precisa, né? Funções que têm polos, com representações em séries que têm singularidade, ou que cobrem, né? A soma vai para a parte negativa dos inteiros. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Na parte de séries, essa parte a gente revê, né? Você vai colocar o M elevado ao N aqui, e o mesmo coeficiente que você usa na função original. É isso. Isso aqui é um número. E eu sei elevar uma matriz ou uma transformação, eu sei atuar ela repetidas vezes para a direita, né? É M vezes M vezes M, N vezes, né? N vezes, tá? Então é isso que a gente define como função do operador, né? E aí as propriedades genéricas das funções, se a gente está falando de uma função que é analítica, que tem várias representações diferentes que podem ser demonstradas pelas séries, isso aqui se estende, né? Com algum cuidado, tá? A maioria delas. Precisa checar caso a caso, né? Por exemplo, qual seria... Isso aqui é um exemplo já, né? Qual seria, então, a representação desse novo operador, né, que leva em conta a transformação original? Bom, isso aqui vai ser do AN da exponencial, que eu vou já dizer quem é, o lambda, que está aqui, AN, que é um número, tá? O lambda é um número, o M é ele. Então, essa soma é infinita aí. Pô, professor, mas eu vou ter que multiplicar tudo? Não. Se esse lambda for pequeno, por exemplo, você pode truncar isso aí. Aí fica conveniente, porque aí você sabe operar aproximadamente, né? Com esse
o objeto que está do lado esquerdo, que é misterioso. Do lado direito tem algo que você sabe fazer, que você sabe operar. Quem é o AN da exponencial? Alguém sabe de cabeça? Tem 3 que você tem que saber de cabeça: do seno, do cosseno e da exponencial. Tá certo? Eu estou postulando isso aqui. Você não tem que saber nenhum de cabeça, né? Ou você consulta, né? Hoje em dia é possível consultar rapidamente, se você tiver um telefone celular até. Ou você faz. Como é que você acha esses ANs? Fazendo aquelas derivadas lá que eu falei. Tá? Você vai ver que no caso da exponencial, você consegue, por causa da derivada dela ser proporcional a ela mesma, né? Ou seja, quando você tem esse lambda aí, cai um lambda, cai outro lambda, né? Depois você aplica no zero, que é bem definido, dá 1, né? A função é elevado a qualquer coisa no zero dá 1. Então, o coeficiente é 1 sobre n fatorial. Tá? Então, esse AN aqui para exponencial é simplesmente 1 sobre n fatorial. Então, isso aqui vai te dar lambda n, m a n, sobre n fatorial. Tá? Então, tá aí, eu representei um E elevado a uma operação aí. Tá? A ideia, agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho nas anotações de aula, é justamente tentar digerir nesse contexto. É claro que eu vou fazer isso de uma maneira prática, né? Não vou justificar muitos dos passos que eu dou aqui, mas eles são válidos, então você pode... porque são funções que são bastante bem comportadas, né? Tem série de Taylor, tá? É tentar fazer a conexão dessa... O que é isso aqui? Então, vamos lá. Eu tinha falado que uma rotação infinitesimal, lá em cima, né? Era, então, representada por 1 mais esse cara aqui. Tá? Tá aqui, ó. O U mais DU vai virar... né? O U vai virar U mais DU, que, no caso, é simplesmente 1 mais esses objetos que são relacionados com a rotação, com a transformação em si, que eu estou chamando de rotação, mas é mesmo, mas não precisa ter correspondência geométrica e blá, 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 atuando sobre o próprio U, tá? Muito bem. Bom, como é que eu obtenho a transformação de ângulo não infinitesimal, que seria isso aqui, ó, a partir de múltiplas transformações infinitesimais? Então, eu vou pegar essa transformação infinitesimal e aplicar à direita sucessivas vezes, que significa elevar ela a um número inteiro, né? Que ela vai aparecer sendo aplicada para a direita, tá? Multiplico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, n vezes. Só que eu vou fazer um passo ainda mais ousado, né? Eu vou dizer, olha, esse n vai ser infinito, enquanto eu faço o delta n infinitesimal, né? Ou seja, eu vou definir um ângulo finito, que é n vezes esse delta n aqui. Se isso for possível de fazer, veja que isso já é um pulo, né? Pô, será que é possível fazer isso? Mas para quem já viu essa expressão aqui, deixa eu voltar aqui no quadro, né? Vou voltar aqui no quadro e deixar ela aqui. Vou subir um pouquinho mais ainda esse negócio aqui, para ter um espaço aqui para falar sobre isso que está em cima, né? Você vai ver aí que 1 mais... Olha, veja essa relação aqui, ó, tá? O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que o D, né, o dθ, né? O dθ é θ sobre n. Então, você pode escrever isso sobre θ sobre n vetor, isso aqui é um operador que está aqui, né, elevado a n. Tá? E essa relação aqui já é um pouquinho mais familiar, né? 1 mais θ vezes x elevado a 1 sobre x. Tá? Isso aqui, para quem já viu um pouquinho de séries, né, sabe? Isso aqui é a representação, né, θ
dessa função aqui. Só que agora eu fui, como é que se diz? Eu parti para a ignorância, né? Não, eu vou fazer igual eu faço com funções. Tem um operador aqui, faz de conta que eu não vi, ó. Tem um operador aqui. Por que eu posso fazer isso? Ora, a justificativa eu estou tentando dar muito rapidamente, né? Em que você consegue definir uma série, né? Que é uma função de um operador, tá certo? E aí seguem-se as relações que essa série consegue te demonstrar, tá certo? Ou seja, o operador fica aqui como se fosse uma constante, né? A variável aqui é o n, né? Que você está fazendo infinito, ou 1 sobre n, né? Que você está fazendo seu zero. Ela vai dar exatamente a mesma coisa. Se você expandir, você consegue demonstrar. Como você faz, é uma das maneiras de estabelecer essa relação, né? Lembra para você aqui, ó. Normalmente isso aqui é 1 mais uma constante lambda x elevado a 1 sobre x. Isso aqui é um limite, normalmente é representado para você assim, eu sei que vocês não estão vendo, eu vou só subir um pouquinho então. Para x tendendo a zero, né? Isso aqui é e elevado a lambda. Então, essa relação que eu estou usando aqui. Tá? Essa é uma relação que você demonstra com séries, por exemplo. Sem muito problema. Né? Então, valendo as expansões de uma maneira sem nenhum problema para os operadores, como eu estou aqui postulando que valem, eu não estou dando curso de aplicação de séries para operadores, extensão do conceito de séries para operadores e matrizes e outras coisas. Né? Estou só dizendo que isso aí existe, isso, inclusive tem artigo na Wikipédia, tem várias propriedades. Cuidados. Por exemplo, tá bom, então, professor, dá para definir funções de operadores. Eu vou aqui, um deles, né? Eu vou só ilustrar aqui. Tá? Um deles é esse aqui, ó. Perdão. Você tem que EA vezes EAB é igual a A mais B, né? É uma propriedade da exponencial de números, tá? Agora, se o A e o B forem operadores, isso aqui só vale se eles comutam. Em geral, isso é diferente. Então, já perdi algumas propriedades, tem que ter cuidado. Né? Então, tem que analisar caso a caso e se familiarizar com algumas coisas importantes. Existe uma área dentro da matemática que tende bastante, tem relações bastante bacanas, gerais, para você construir esse produto aqui que está do lado esquerdo em função desse aqui. Tá? Então, vai aparecer os comutadores, esse objeto que eu já mencionei na outra aula, né? Que é simplesmente o produto de A por B menos o produto de B por A. Então, isso aqui só vale, essa igualdade só vale quando esse objeto é zero. Aí o operador se comporta como número, né? Porque os números comutam, né? Essa propriedade deles é que permitem estabelecer essa igualdade na exponencial, dito de outra maneira. Tá? Ou seja, objetos que comutam e que satisfazem todas as outras propriedades algébricas idênticas aos números, eles vão satisfazer essa igualdade quando você construir a função exponencial deles. Tá? Então, isso é só um cuidado. Mas, para nós aqui, tá, vale o estabelecimento dessa relação aqui embaixo que eu vou usar. Tá? Aqui tem uma justificativa dentro da nota de aula, né? Aqui tem aquele comentário que eu já fiz aqui, que é a demonstração heurística, fica como exercício de identificar os passos em que as suposições não estão rigorosamente justificadas e tá. Então, são os disclaimers, né? Então, em geral, a gente pode estabelecer isso aqui, ó. Uma transformação finita, que é uma sucessão de infinitas transformações infinitesimais, ortogonal própria, parametrizada por θ e por esse vetor n no R3, pode ser representada por essa função exponencial simples aqui. Então, veja que elegância, né? Tanto para transformação infinitesimal, quanto para transformação finita, né? A gente usa esse termo finito, às vezes, para contrapor infinitesimal. É comum fazer isso, tá? Não quer, a gente contrapõe finita
o infinito e também infinito com zero, no caso, ou infinitesimal, no caso, né? Que são termos. Então, tem finito, infinitesimal e infinito. Tem três, é um tripleto. Tá certo? Então, mesmo para transformações de ângulos finitos, né? Você tem uma representação bastante elegante para a transformação. Essa elegância, ela é maior do que a gente pensa, né? Porque você poderia parar por aqui e tomar seu lanche, né? Falar assim, não, tudo bem, eu tenho aqui, eu sei fazer isso, porque basta plugar isso que está aqui, o expoente na série, como eu estou fazendo aqui embaixo, né? E atuar esse produto vetorial para a direita. Tá? Se o ângulo for pequeno, vai dar aproximado, mas como é que eu vou fazer isso infinitas vezes? Pode ser um pouco inútil, né? A não ser que esse ângulo seja pequeno. Na prática, você vai perguntar isso aí. Se o ângulo não for pequeno, eu não consigo truncar essa série. Para que eu quero isso? Eu não vou somar infinitos, eu não vou poder, né? Mas veja, nesse caso da rotação, tem uma coisa ainda mais interessante, né? Que é uma propriedade do produto vetorial, quando ele é aplicado diversas vezes no mesmo vetor, ele retorna, ele é cíclico, ele retorna à primeira aplicação. Tá certo? Veja como é que isso funciona. Vamos lá. Primeiro, uma representação, né, de como que eu atuaria sobre um vetor U aqui. Somando isso aqui, né? Ora, basicamente, né, eu estou botando U para dentro dessa soma aqui agora, tá? Então, você tem aqui, nessa linha aqui, algo que você sabe fazer. Você sabe escrever U, você sabe fazer o produto vetorial do U com um vetor que está definido, lembra, né? O θ e o N chapéu. São coisas que eu tenho que te dar, você tem que saber para definir a transformação. Tá certo? Então, elas são os parâmetros da transformação, vamos dizer assim, né? Então, você vai fazendo isso aqui, ó, tá? Mas, veja o que acontece com o termo de ordem 3, por exemplo. Tá? Vamos desenvolver esse cara aqui de dentro. Primeiro. Bom, esse aqui é o termo de ordem 3, tá? Tem um 3 fatorial aqui embaixo, não é isso? E tem um θ elevado ao cubo, ó. Aqui, ó. Peguei o terceiro, né? Vai ser θ ao cubo sobre 3 fatorial, que é 6. Tá bom? E é óbvio, né, que o N ao cubo é isso aqui. E agora eu estou pegando esse único termo de ordem 3 e atuando no U para ver o que acontece aqui, nesse caso especial, tá certo? O que dá? Eu vou usar essa relação que nós ficamos nos atrapalhando com ela aí, né? Eventualmente, né? Que é eu chamei de produto misto, é um produto múltiplo, né? Duplo aqui, né? Eu usei esse tipo de produto para também mostrar que o produto vetorial não é associativo, outras coisas que a gente discutiu. Então, a gente já deveria estar relativamente familiarizado com isso aqui, né? Normalmente, eu costumo decorar essa relação, porque ela aparece muito, tá? Quando são dois produtos vetoriais e não um escalar vetorial, tá certo? Você faz primeiro A com C e projeta ao longo do B aqui, ó, que nem está aqui, A com C, e depois a ordem alfabética com o sinal trocado. A escalar B ao longo de C. Tem que dar vetor, tá? Ou seja, isso aqui é um produto escalar, mas aqui tem um vetor que ele escalona. Tá? Você tem que checar que isso aqui é um produto, isso aqui dá um vetor, e depois tem outro produto vetorial que vai dar um vetor. É bom começar a se acostumar a colocar essas flechas em cima, né? Então, veja, aplicando essa relação que é universal para o N, olha como é que ela fica. O N escalar com ele mesmo, que é o A e o B aqui, dá 1, né? Então fica o próprio U aqui. E aqui fica N escalar U ao longo de N. Importante, porque quando eu vier com o próximo... Então aqui na segunda linha eu estou dizendo, então tá, tem duas atuações, eu estou representando assim, ó, N ao quadrado em U é isso aqui, tá? Só estou repetindo o que eu já escrevi em cima nessa anotação com potência aqui, para ficar claro o que a gente está querendo dizer com esse negócio de elevar o N cruz à potência, que não é muito usual, né, em termos de notação. Então, logo, né, dada que o N ao quadrado é isso, o N é 3 é você aplicar o N vetorial em cima desse aqui, ó, que está do lado direito, né? Olha, quando você aplicar o N produto vetorial com isso, esse aqui vai dar 0, porque ele é proporcional ao próprio N, né? E o produto vetorial do vetor com ele mesmo dá 0. E vai sobrar menos N com U. Então, o N ao cubo em U volta no N a 1, o sinal trocado.
Bom, então vou começar. Então, quando eu for para o N à quarta, vai vir no N2. Então, está repetindo. Isso vai acontecer até infinito, entendeu? Então, você não vai mais longe do que o termo 3. Está percebendo? Então, isso é importante, porque eu posso, possivelmente, volta lá na série. Esse camarada aqui, se eu separar direitinho os termos ímpares e pares, ele possivelmente sai da série. E eu tenho esperança que o que sobrar aqui dentro, elevado a n, etc., vai poder ser somado, e vai. Vamos ver como é que isso procede. Então, vamos aqui, ó. Isso aqui já é a versão que eu substituí, né? Lá no servidor dessas notas, né? Então, está um pouquinho mais. Então, a série se repete. É isso que eu estou querendo dizer aqui nessa frase aqui. Portanto, a série se repete no termo do operador elevado a n, tá? Conforme você vai passando n, ele volta, depois do n3, ele volta no n1, depois começa de novo até o 3, depois volta no 1, começa até o 3. Como é que eu posso separar isso aqui? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar indução para demonstrar isso aqui. Quem de vocês já demonstrou alguma sequência por indução? Alguém? Ninguém? Não sei quantos tem aqui. Nós estamos só com 9 alunos hoje, né? Então, vai todo mundo ver o vídeo depois, né? Eu vou começar a gravar esses vídeos também, sabe? Aí eu gravo a hora que eu quiser. Tem professor fazendo isso, né? Estou sabendo. Não tem problema nenhum. A única coisa é que não dá para ter essa conversa de dúvida, né? E eu acho que eu não consigo ficar gravando. Eu acho que vai me dar mais trabalho, porque eu fico coçando para editar, para melhorar o que eu depois assisto e acho que não está bom. Isso é aula, né? A aula é assim mesmo, tem um monte de coisa. Não é aquelas gravações, né, que o cara edita, faz de novo. Você vê que tem vídeo que você vê que é todo segmentado, né? O cara fala um negócio, na próxima já é uma edição, é uma, assim, em poucos segundos o cara já edita, né? A aula não, a aula tem a hora que eu espirro, a hora que eu me embanando com o equipamento, né? E vai ficar assim. Eu só dei uma editada naquela primeira que foi muito fiasco, né? Então não aguentei mesmo. Aquela lá eu cortei, não fiz uma edição assim, né? Cortei. Estava querendo botar um comentário lá na aula 2, que eu falei troquei produto múltiplo por um produto duplo vetorial, falei uma história da matriz transposta que poderia complementar melhor, né? Mas eu não vou fazer isso, senão eu vou virar editor de vídeo também. Então fica aí a aula. E eu estou abrindo esse parênteses para dizer que acho que eu não consigo gravar. Eu tenho que ter o compromisso. Se vocês estiverem na sala e tal, senão, putz, fica difícil, né? Claro que é um compromisso. Se eu não der a aula, eu tenho que gravar. Isso aí eu vou ter que fazer, né? Mas eu não sei, me conhecendo, eu prefiro gravar por consequência, tá certo? Então, se você já desligou seu ouvido para meus comentários assim mais anedóticos, né, que eu costumo fazer bastante, talvez você tenha pensado na resposta, né? Se você já demonstrou relações como essa que está aqui no quadro, né? Que está aqui na apresentação, perdão, que eu estou passando aqui o mouse agora, por indução. Algum de vocês deve ter feito isso. Ninguém? Os que estão aí, deixa eu ver quem são vocês. Como é que você faz? Essa é uma demonstração que os matemáticos usam bastante, né? Nós também, e que serve a muitas propostas. É importante, olha, aqui está nessa frase aqui embaixo, nesse parágrafozinho aqui embaixo, está a receita para você demonstrar qualquer sequência por indução, tá? Demonstre que essas relações, demonstre as relações de direção. Primeiro, mostre que valendo para n, vale para n menos 1. Você não vai demonstrar validade. Você vai dizer assim, olha, vamos pressupor, né, que vale para n. Veja, cuidado, tá? Que nessa nota de aula tem uma armadilha que eu sei que vocês não caem tão fácil, mas já teve problema, então eu falo porque é geral, tá? Esse n que está aqui, isso é uma infelicidade da anotação, mas vai ficar assim porque é muito padrão essa anotação, né? Esse n aqui é um versorzinho, né, que indica o eixo
né, que pode ser interpretado como eixo sobre a qual a rotação acontece, ou a transformação, o que você quiser. Tá? Ou seja, nesse caso aqui seria só um vetor que vai fazer produto vetorial com o que tiver à direita, só isso. Tá? E aqui tem um número de vezes que ele faz isso, dependendo de um número inteiro N. Essa aqui é a infelicidade também, é N sem chapéu. Mas isso, N sem chapéu, não tem nada a ver com N com chapéu, nada. Certo? Aqui, ó, N igual a 1, 2, 3, 4, tá bom, tudo bem. Feita essa observação, né, cautelar, não sei como é que chama isso. Então, aqui está a receita, tem duas linhas a receita da demonstração por indução. Tá? Você primeiro mostra que valendo para N, né, qualquer que seja a relação, qualquer que seja a sequência aqui, tá? Vale para N mais 1. Tá? Tenta fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Você põe o N mais 1 aqui, ó, e tenta chegar numa relação que do lado direito tem o N mais 1 aqui também, ó. Tá certo? E você vai ter que usar a validade para o N, que é essa aqui, ó. Vai ter que usar em algum ponto isso. Tá certo? E também a propriedade do produto vetorial, porque é uma coisa estrutural. Se não dependesse do que está aqui, isso aqui não é universal. Se puser 5 elevado a 2N, 5 aqui também, está valendo para todos? Não, né? Então tem duas coisas que vão aparecer na derivação, que é o fato de você usar a validade para N, né? Você vai usar aqui, essa expressão vale para N, tá certo? E usar a propriedade do produto vetorial que vai atuar para o lado direito. Isso aí, duas coisas que vão aparecer. Então, tem uma continha? Tem. Apesar da receita ter duas linhas, tem uma continha para fazer. Não é complicado. Tá? Eu tenho lá, já como um apêndice no meu Drive, mas como isso aqui acho que já está ou vai ficar um exercício para você fazer, né? Inclusive já está enunciado aqui, né, na forma imperativa, demonstra essas relações usando a indução, né? Eu vou fazer se eu subo ela se já não tiver, que eu não me lembro, lá no Google Classroom. Muito bem? E aí, tá, se você conseguir mostrar que valendo para N vale para N mais 1, basta você demonstrar que vale para o primeiro da. Não precisa ser nem o primeiro, né? Dependendo da sequência, você pode demonstrar que vale para algum deles e dá para demonstrar que vale para os menores também, depende, tá? Mas, em geral, é esse procedimento. Você pega o primeiro da série, que é facinho de demonstrar. Ó. Põe N igual a 1 aqui. Essa parte é fácil, né? N igual a 1, qual é o expoente que você tem aqui? Você tem aqui 1, né? E N igual a 1 menos 1 elevado a 0 dá 1. Então, você vai ter que essa relação vira N vetor igual a N vetor, para o N igual a 1. O mesmo acontece para essa. Na verdade, aqui vai virar N vetor ao quadrado igual a N vetor ao quadrado. Por causa do 1 aqui que dá 0, o expoente, e menos 1 a 0 dá 1, tá? Então, para verificar que vale para 1, está feito. Basta bater o olho nela praticamente que você vê que vale para 1, né? Você vai ficar pondo 2, 3, fazendo um monte de vezes? Não. Demonstra que valendo com N qualquer vale para o próximo da sequência. Se você conseguir fazer isso de uma forma geral, por um N qualquer, que é a proposta dessa linha aqui, então você já demonstrou que vale para 1. Então, automaticamente vale para 2, para 3, para 4, tá? Então, isso chama indução. Até essas somas de progressão geométrica, ou mesmo de progressão aritmética, você consegue demonstrar por indução. Tem muitas coisinhas que dependem, né, do N, assim que você consegue, tá? Bom, então tá. Então, eu vou usar essa relação, que eu sugeri que você demonstre agora, na série que define isso aqui, ó. Eu já comentei com vocês que é essa, tá? O que eu vou fazer? Como eu notei aqui em cima, eu tenho uma certa relação para termos ímpares e uma outra relação para termos pares. Isso aqui é par, isso aqui é ímpar, né? Você sabe para o N varrendo de 1, né? Os naturais furados, né? Que é de 1 até infinito, inteiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer aparecer os pares e os ímpares em separado. Então, vamos separar em termos ímpares e pares essas somas aqui. Então, eu vou excluir o N igual a 0 aqui da série, tá certo? Como sendo 1, por uma questão de conveniência. Eu não preciso fazer isso nesse passo, mas vou fazer, tá certo? E aqui, é claro, 1 mais uma soma em 1 de tudo isso aqui. Essa soma em 1 eu vou separar em dois termos, os pares e os ímpares, tá? Então, você confira, fazendo para 1, 2, 3, né? Aqui, ó, os dois
ou 3 primeiros termos, para ver que vai ser ao quadrado, depois a quarta, depois a sexta. Todos os pares vão ser somados nessa relação aqui. E os ímpares aqui, tá? É bom, se você nunca fez, conferir, tá? Então, eu vou usar, agora sim, eu tenho uma relação para o par e outra para o ímpar, igualzinho está aqui na página anterior. Ó. Eu posso substituir, então, o lado direito aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Nessa relação, que eu separei par e ímpar, eu substituo. Por que eu separei o zero, né? Você vai ver que eu tive uma motivação, que eu falei que eu vou fazer por conveniência, porque o zero, ele está em separado aqui, ele é 1 por definição. Certo? Então, eu separei ele e depois separei os pares e os ímpares. Separei em 3, né, em 3 partes. Uma é o 0º termo, e os outros 2 são... Eu ainda fiz a separação, né, da soma que começa em 1 entre pares e ímpares. Tá? Agora, eu substituí a relação. Menos 1 AN vezes o cara ao quadrado e menos 1 AN, menos 1, né? É menos 1 AN menos 1, mas olha o menos aqui, ó. Eu já fatorei esse menos, né? Tá aqui, ó. Menos 1 AN menos 1 é menos 1 AN, né? Porque você separa aqui, né? Menos 1 a menos 1 é o próprio menos 1, né? Tá bom? Então tá aqui. Veja que legal. A parte de operador, que é a parte de banana, a parte chata, né? Que eu não sei fazer, fatorou da soma. Por isso que eu pus esses colchetes aqui. Ficou aqui dentro, né, algo que agora eu vou modificar para ficar... Eu já estou vendo que está seno e cosseno. Por quê? Porque eu sei, eu vou antecipar para vocês, que nunca viu isso, que a série do cosseno, isso é, nesse passo do cálculo, isso requer uma familiaridade, né, com a representação em série do cosseno e do seno, para que eu faça o reconhecimento ali em cima, né? Eu vou voltar ali já, que eu quero fazer. Olha, então, claro, requer alguma informação, como tudo que você opera na sua vida aí, precisa, às vezes, de alguma informação, né? Mas o cara mesmo que o cara não tenha essa informação, se ele for um pouquinho mais dinâmico, ele vai assim, pô, se eu tenho agora uma soma que é só uma variável real, é isso? Deixa eu ir lá olhar a minha tabela, ver se eu não consigo identificar essa série com uma função que eu conheço, né? Pelo menos que você não tenha, bate o olho, eu sei que quando é ímpar e par, é seno e cosseno, né? Tem alguma relação, pelo menos. Eu vou olhar para cá, veja que aqui o problema é que a soma começa em 0 aqui, ó. Tem o 1 também, que é o primeiro termo, e vai até infinito só varrendo nos pares, aqui, enquanto que o seno começa em 1, tá certo? Apesar do índice começar em 0 aqui, o primeiro expoente é o 1, né? Tá certo? Então, agora é meu trabalho, né, tentar rearranjar isso para ficar aparecendo com cosseno. Então, o que eu faço aqui? Esse cara aqui é o cara somado desde 0 menos o primeiro, que é o 1, né? Então, substituir aqui. E esse cara aqui, eu posso apenas mudar, em vez de somar de 1 até infinito, eu somo de 0 até infinito, né? Tá certo? Então, que equivale, né, a trocar o n por n menos 1 aqui nesse colchete aqui. Se eu trocar o n por n menos 1, o primeiro termo vai ser o 0 agora, né? É isso. Ou, contrariamente, o que é melhor, porque essa é a série que eu estou trabalhando, essa aqui que define o que tem aqui nesse colchete, eu posso dizer o seguinte, olha aqui, se eu colocar esse menos aqui de volta, ó, eu tenho menos 1 a n mais 1. Então, quando eu ponho o 0, ele dá o 1. Quando eu ponho o 1, ele dá o 2. Então, tá certinho aqui, ó. Certo? E a mesma coisa aqui nesse expoente, tá? Você verifica. Por que eu fiz essa mudança? Porque eu quero reconhecer, eu imediatamente agora reconheço que tem o seno e cosseno aparecendo aqui, o cosseno aqui e o seno aqui. Tá bom? E aí eu fecho a soma de novo. Ó, que legal. Fica aqui esse cara, é o 1 que eu tinha separado antes, mais esse cara aqui. Por que virou mais aqui? Porque aqui tem um menos aqui, ó, e aqui é o cosseno, e aqui é o 1. Então eu vou inverter isso aqui, né? Vou botar um sinal mais aqui, o outro está já trabalhado, tá? Cadê ela? Está aqui, tá certo? Então isso aqui é a representação de uma rotação finita, dado um eixo qualquer no seu espaço, tá certo? E um ângulo que parametrizam a sua rotação. Esse cara aqui, que é uma representação ultra compacta e elegante da sua rotação, mas que não serve para você operar, porque é um exponencial, você não sabe como fazer o exponencial de operador. Eu consegui
usando a definição de função de operador, né, ressomar a série, fatorando a parte de operador que eu não sei fazer, e só ficou identidade aqui, ordem 2, né, duas aplicações do operador e uma aplicação do operador aqui, o resto é tudo número. Então, eu sei fazer qualquer rotação com essa representação aqui em torno de qualquer eixo, tá certo? Num certo referencial, né? E por qualquer ângulo que eu quiser. Então, isso é bastante legal. E o lado esquerdo é muito elegante e bonito de olhar, e o lado direito é muito prático, tá certo? E compacto também. Veja que escreva como desafio, né? Eu não vou pôr isso como exercício. Uma representação matricial para as rotações, por uma rotação genérica, ou seja, que eu te dou um N qualquer como eixo, tá? Digamos assim, quer ver? Só para situar bem a vantagem de ter uma representação assim, que não é muito enfatizada em livro não, para falar a verdade para vocês, que o pessoal acha isso aí difícil, né? Eu vou, inclusive, te mostrar como é que faz isso de maneira geométrica, direto. Tá certo? Sem usar essa representação. Por que eu quis fazer por séries? Porque eu, fazendo assim, eu não preciso recorrer à geometria da rotação, ou seja, vale o que eu estou dizendo desde o começo. Dada uma transformação ortogonal própria, todas essas coisas que eu derivei até agora são válidas. Não importa se você tem uma interpretação geométrica para essa que eu estou chamando de rotação ou não. Tá certo? Até agora é isso que eu estou mantendo. Então, a minha questão é a seguinte, né? Eu estou propondo que você, sem ter essa representação, né, do jeito que você veio, sabendo já que matrizes representam rotações, dá para fazer, o pessoal faz, tá? Não é tão desafiador assim. Eu te dou um eixo qualquer real, no real, né, R3, ó, N, e eu determino quais são essas componentes de N, né? N1, N2 e N3. Determino as três componentes, né, N1, N2 e N3, tais quais tomam, porque eu estou postulando que esse é um versor, né, unitário, então satisfaz essa soma, tá bom? Aí, digamos que eu quero fazer uma rotação no entorno desse eixo aqui, do ângulo θ. Dá para ver isso aí? Dá, né? Razoavelmente. Ou seja, eu pego o plano perpendicular ao eixo e nele eu faço essa rotação, tá certo? De um vetor qualquer do sistema de eixos aqui, tá? Então, mantendo, obviamente, a origem que está aqui, ó. O desafio é o seguinte. Dado que essa transformação a gente já sabe que é um N vezes R, escreva a representação matricial para N, sem usar o que eu acabei de derivar aí. Vai te dar trabalho. O cara pode tentar, vamos decompor em três, uma em torno do Z, outra em torno do... Mas é difícil, né? Porque o que eu estou te informando é apenas o N chapéu, né? Tá? Não é... Dá para fazer, tá? Não estou dizendo que tem. Agora, veja como é que é mais simples, eu quero enfatizar isso, quando você tem essa representação genérica, né, que se refere explicitamente ao θ e ao vetor N chapéu, né? O que eu preciso fazer para fazer uma representação matricial disso aqui? Ora, se eu quiser o elemento 1, 2, por exemplo, eu atuo ele no J e para um I, tem o elemento 1, 2 da matriz. Se eu quiser o elemento 1, 3, eu atuo ele no K e faço produto escalar com I. E assim por diante eu construo a representação matricial. Tem mais, eu já comentei qual que é a representação matricial para esse objeto aqui. Nós comentamos na aula passada, não foi? Se você escrever em termos das componentes do N, N1, N2, N3, que eu presumo conhecidas, porque eu tenho que informar para você saber em torno de qual eixo que a rotação de θ ocorre. Então, você monta essa matriz aqui, multiplica ela por ela mesma aqui, e você tem uma representação matricial também partindo já de uma plataforma um pouco mais no meio do caminho, né, que seria você conhecer a representação matricial desse objeto e desse aqui. E da identidade, obviamente, que você conhece, que é 1, 1 e 0 fora da diagonal.
Então é isso que eu faço aqui nessas notas, tá certo? Veja, eu vou alternar a notação entre Rn de θ e E elevado a E θn vetor, tá? Você já sabe que isso aqui significa a mesma coisa, né? É um operador que faz a rotação de θ em torno do eixo n, no R3. E tem aquela representação prática aqui, que está aqui em cima, que nós acabamos de derivar usando séries e tal. Mas eu vou mostrar para você a página em que a derivação geométrica acontece, que pode ser um pouco mais direta realmente, mas tem que recorrer à geometria, tá? O que eu queria evitar no espírito de não atrelar esses conceitos à parte geométrica, tá? Então, o que eu disse aqui é que é fácil, né? O que está escrito aqui, né? Que é fácil obter uma representação matricial para o R, né? Partindo daquela representação compacta, vetorial, que é elegante ali em cima, né? Então, o que você vai fazer? O N é isso aqui, ó, que nós fizemos na aula passada, menos N3, N2, menos N1, e depois tudo trocado de sinal aqui embaixo. Isso aqui, né? O N ao quadrado é esse vezes ele mesmo, que dá isso aqui. Tem um sinal menos aqui, tá? Para dar conta dos sinais que eu tinha trocado quando eu fiz, então pus o sinal menos aqui fora. Só fazer isso aqui que você percebe, tá? Não tem segredo nenhum. Produto de matriz, tá? Aí você substitui, aí dá esse trambolhão aqui, né? Então, a representação matricial é isso aqui, ó. Substituir. Aí você pode fazer uma maracutaia aqui, que depois você vê direito, tá? Que eu deixei aqui, mas é conta só. Então você usa aqui uma propriedade do N, essa propriedade aqui, ó, para reescrever isso e obter essa outra forma aqui, ó. Tá bom? E tava, por que eu fiz isso aqui? Porque estava na outra nota de aula que eu substituí a página, né? Que usava o conceito de díade, que é tão inútil para isso que nós estamos fazendo aqui, e acho que para outras coisas também, eu não gosto muito daquilo. E a gente obtém sem ele na boa isso aqui, tá certo? Fazendo uma operação mequetrefe aqui de reconhecimento que esse 1 pode ser colocado como esse 1 aqui, ó. Substitui aqui esse 1 aqui, né, com o menos, óbvio, né, por essa soma quadrática aqui, rearranja, dá certinho, pronto, né. Essa aqui, por que essa aqui é legal? Essa aqui é um pouquinho mais amena, né, de substituir. É nela que eu vou fazer, por exemplo, o exemplo que está logo aqui abaixo, tá? Vamos fazer a rotação que, pelo que eu corrigi dos trabalhos, para muitos de vocês é já bem conhecida, uma rotação em torno do eixo Z, por um ângulo θ. É uma rotação em torno de um dos eixos cartesianos da minha base, né? Do meu sistema de eixos. Então, o que eu quero é escrever uma representação matricial para esse cara aqui, ó, que já tem uma representação vetorial certinha. Ó que legal. Isso aqui, ó, você já atua em qualquer vetor e transforma ele, já te dá a rotação pronta, fazendo produtos vetoriais, tá? Você não precisa escrever matriz, não. Mas, para ver que isso aqui está correto, você pode fazer o do Z, eu recomendo que você faça o X e o Y também, para ver que está certinho. Tá? Então, olha o que dá. O que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer o que eu fiz antes, né? Eu posso fazer produto escalar para os versores da base, que é mais elementar de ser feito, mas eu posso também olhar aqui, ó, para essa representação geral, quando eu ponho Z chapéu aqui, ó, isso aqui não altera, mas aqui dá um monte de zero, né? Porque só o N3 é 1 para o Z chapéu. O Z chapéu é o vetor 0, 0, 1. Então o N1 é 0, o N2 é 0, e o N3 é 1. Então vai pipocar um monte de zero aqui, aqui também, e aí você faz a soma, ele vai, no final, ficar exatamente o que você já sabia, que é essa rotação aqui. Você vai falar, professor, mas eu aprendi com o sinal aqui embaixo, não aqui em cima, né? Veja. Então, aí tem a ressalva da próxima página, tá? Que eu vou refazer aqui oralmente, tá? Então, quando você faz a correspondência com a representação geométrica, você tem que observar que eu estou operando sobre o vetor e mudando o vetor. Eu não estou propondo transformações sobre o sistema de eixo, que é fácil de fazer a equivalência, tá? Por vezes, essas duas versões da rotação, uma que você muda roda o vetor, que é o que o cara que mora no referencial do vetor vê se você mudar o referencial, e outra que diz que você mudou o referencial para quem está de fora, né? Para quem está de fora.
e viu que o vetor fica igualzinho, mas quem mudou foi o referencial. Fiz um desenhinho no plano aqui, lá na primeira ou segunda aula, tá? Se você está lembrando. Essas versões, que são convenções, elas são, por vezes, chamadas da versão ativa ou passiva da rotação, né? E elas significam, respectivamente, né, que na ativa você transforma o vetor. Ou seja, você mora no mesmo referencial dele, então você vai junto com ele e você vê que ele mudou o vetor, tá? E na passiva você está de fora e viu que foi só os eixos que mudaram, o vetor ficou o mesmo. Só são duas representações, duas convenções. Para você ir de uma para outra, basta trocar o sinal da rotação, tá? Então basta trocar o θ pelo menos θ. Por isso que você talvez tenha visto com o sinal aqui embaixo, que se eu trocar o θ pelo menos θ nessa matriz, o único cara que muda é o seno, né? Porque o cosseno é uma função par no θ, né? Então se eu troco θ por menos θ, esse menos vem parar aqui embaixo. Tá bom? Umas propriedades que é preciso, só para encerrar essa apresentação dessa, que já está quase no fim da aula, né? O Vivaldo falou para mim que ele está dando, falou para mim por e-mail, né? Que a gente não se cruza por aí não. E ele está dando, chega a dar 2 horas de aula, né? A gente podia aproveitar que está sentadão, assim, né? Daí você vai no banheiro e deixa fingindo que está aqui ainda. Deixa eu ver se tem. Ninguém perguntou nada no chat, ainda bem, porque eu estou meio distraidão, né? Veja, propriedades, você deve estar se perguntando assim, ó, eu quero colocar isso aqui. Tá bom, professor, muito legal, você tem uma representação, deixa eu botar lá em cima, né? Não matricial, para as rotações, de um modo geral, muito jóia. Tem uma representação elegantérrima aqui, que é simpatia, que espero que esteja tudo ligado aqui, né? Tá? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, tudo certo. Aparentemente está tudo certo. Isso. Estou aqui no meu aluno, que sou eu mesmo, que é o Paulo Tube. Tá, tá tudo certo. Tá. Muito bem, você tem isso aqui. Eu gostei, legal, compacto, né? Nunca mais vou ficar escrevendo 200, sei lá, ficar escrevendo aquelas matrizes, multiplica uma pela outra, fica com a mão assim, até entortar o nariz, né? Isso aqui é bem algébrico, não sei se você percebeu, né? O jeito que eu derivei foi um jeito algébrico. Não apelei para a geometria da rotação aqui, tá? Mas é a rotação também. Só que inclui outras coisas, que não precisam ser necessariamente ter apelo geométrico, né? Então tem essa representação bacanona aqui, que é muito compacta, mas não serve para muita coisa, porque eu tenho que operar, às vezes eu tenho que fazer a rotação para saber o outro vetor. E essa do lado direito, que é justamente a que eu consigo fazer a operação sem representar matricialmente, se eu não quiser. Tá? Joia. Mas veja, como é que eu vejo se isso aqui, quanto que dá transposta dessa operação aqui? Como é que eu troco, né? Como é que eu faço? Isso aqui é uma transformação bi-indexada, né? Então parece que eu não vou escapar de fazer uma representação matricial, pelo menos para saber como é que eu faço transposição desses camaradas. E é verdade, é muito mais direto, e você pode, e eu já mostrei, né, como que faz a correspondência. Então você vai aqui, ó, deixa eu voltar lá para o finalzinho, eu estou no finalzinho já. Basta você olhar na representação matricial desses objetos, tanto o N, vetor, quanto o N. Então esse aqui, lembra que foi o cara que apareceu primeiro. Na verdade primeiro eu peguei a transformação, eu te mostrei que é uma matriz antissimétrica, né, que muda de sinal, tinha 3 informações, fiz toda aquela discussão, e mostrei que ela é antissimétrica, né, ou seja, que isso aqui, se você pegar a transposta, dá menos ela. Beleza, então esse aqui eu já sei fazer. E esse aqui? Esse aqui, você vai ver, né, que a transposição de um cara ao quadrado é o produto da transposição dos dois, né? Então cada um deles dá menos 1, então o menos dá mais aqui, né? Então ele é simétrico. Esse é antissimétrico e esse é simétrico. Veja que transposição nem sempre é antissimétrico ou simétrico, né? A transposição pode dar outra coisa que não é nem menos a matriz e nem mais a matriz. Pode ser uma coisa que é diferente apenas da matriz, tá? Nesse caso, esses dois caras que aparecem na representação vetorial da rotação, eles têm simetria, né, que a gente chama. Um é antissimétrico, o outro é simétrico. Tá? Então é fácil de calcular a transposição. A transposição, como eu disse para alguém que tirou dúvida hoje comigo, ou ontem, né,
ela é uma das operações mais transitivas, tá? Transitivas aqui, usando o significado mais geral de que ela transita, né, por todas as, ela se distribui, né? Com a única ressalva que sobre produtos ela inverte a ordem do produto, né? Se você fizer a transposta de um produto grande aqui, de matrizes, por exemplo, vai ser o produto das transpostas, mas na ordem inversa. Tá? Isso é a única coisa que é diferente. O resto é assim, função está aqui até, né? Cadê? Ó, função de matriz transposta é igual a transposta da função da matriz, e assim por diante. Distribui, tá? É uma operação, por isso que eu quis dizer como amplamente transitiva, né? Ela transita. Então, a transposição da soma, né, que eu vou usar a representação que tinha do lado direito lá, né, vai ser a transposta dessa, que dá ela mesma, mas aqui no seno vai trocar o sinal. Tá? Ou seja, E elevado a θ vezes n vetor, transposto dá menos, E elevado a menos θ n vetor. Que é isso aqui, se você não notou, basta trocar o sinal de θ para recuperar o sinal positivo, que foi a única coisa que mudou aqui com a transposição. Então veja que interessante, porque sempre que você inverte uma exponencial, aparece o sinal menos, né? Ou seja, isso aqui é realmente a inversa, ou seja, a transposta desse objeto, dessa transformação, é a inversa, ou seja, ela é ortogonal. Tá? Depois eu deixo como exercício você calcular o determinante disso aqui, nessa representação, para ver que também vai dar 1, porque ela é própria nesse caso, né? Ela realmente tem a correspondência com a rotação, não é? A imprópria não está aqui. Muito bem. Vamos aqui só mostrar para você, porque eu não vou ficar desenvolvendo essa conta aqui hoje, tá? Mas depois você medita aí como é que você faz a versão finita, porque eu fiz na parte infinitesimal, quando eu concluí uma representação infinitesimal, eu fui mostrar para você que realmente aquilo era uma rotação. Agora eu vou fazer com a finita. Em vez de eu ficar somando série, fazendo infinitas rotações infinitesimais, eu vou direto aqui no problema geométrico. Tá vendo que está aqui? E tento fazer a geometria desse treco aqui. E aí isso é assim, ó. Aqui está o A, certo? Que vai até a origem. E aqui está o A mais delta A. Vou ter que espirrar. Nossa, isso aí deve ter arrebentado uns 3 tímpanos aí, desculpa. Porque os microfones estão aqui na minha glândula, sei lá o quê, né? Sorry. Espero que alguns de vocês, pelo menos, estejam rindo dessa pastelicha aqui. Tá certo? Eu tenho um vento aqui no meu pé, que eu tenho horror a calor, e acabo me produzindo frio a mim mesmo, do horror que eu tenho a calor, né? Acabo me congelando, fazendo essas coisas assim. Entro no freezer e não saio mais. Muito bem, o que eu fiz aqui foi o seguinte, foi pegar o A, que está aqui, que é o vetor que eu quero rodar, né? E pegar ele rodado, que está um pouco mal desenhado, mas está aqui assim, que é o A mais delta A, agora é um delta finito, então não é infinitesimal. Tá certo? O ângulo também, ó, não é infinitesimal. E aí, trabalhar em cima dessa diferença que está ilustrada aqui assim, ó, entre eles, tá? Primeiro, eu olhando aqui de cima, eu olho e vejo uma circunferência bonitinha, estou olhando a partir da visada, né? Tá certo? Deu certo, né? Eu estou usando a mão esquerda. Para mim, isso aqui está assim, ó. Mas tudo bem, né? Isso a gente vai aprendendo aí com o diretor, né? Que sou eu mesmo, no caso. Né? Então, você pega e decompõe esses dois vetores que estão aqui, que são auxiliares, tá? Tem um vetor U aqui, que tem o mesmo modo do U mais delta A, tá? Olha ele aqui, porque ele está em cima de uma circunferência. Você decompõe aqui no plano esses vetores, tá? Um é o U cosseno, que é essa projeção X aqui, ao longo do U chapéu, que está aqui, ó. Peguei no eixo X o U, tá? E o outro é o U seno de θ, que é essa projeção que está aqui, assim, ó, nesse eixo Y, vezes o versor que está ao longo do Y, que é simplesmente, se você usar a mão direita, né? Acho que vai ficar assim, você podia fazer um espelhamento, né? É esse produto aqui, ó, o N vetor U dividido pelo próprio módulo, tá? E vai aparecer um versor aqui, então você põe a componente dele ao longo dele. Então, isso aqui é só uma decomposição no plano, que você talvez precise meditar um pouquinho para entender. Daqui para baixo é substituir as coisas. Por exemplo, esse módulo aqui dá o módulo do próprio N, vezes o módulo do U,
vezes o seno do ângulo. Mas veja, o N está saindo da página e o U está no X aqui. Então, o seno do ângulo é 1. Tá? Eles são ortogonais. Então, isso aqui vai dar o módulo de N, que é 1, vezes o módulo de U, vezes 1. Dá o módulo de U aqui embaixo, cancela esse U aqui, fica só o N vetor. Tá vendo? Esse aqui, ó, U vezes o chapéu, dá o próprio U, né? U vezes o chapéu. Tá? E daqui para baixo é continha, tá? Por exemplo, agora eu vou expressar só o ΔA. Ou seja, eu passo U para lá, fatorial esse 1, né? Depois eu noto o seguinte, o A, ele pode ser visto, se você olhar aqui para o A, ele tem que olhar para a geometria. Eu falei que tem que olhar a geometria. Ou você faz por série, que nem um doido assim, só fazendo a conta, né? E não precisa ficar com essas coisas geométricas, né? Que dá mais trabalho, né? Ou você vem aqui e analisa a geometria. Tem que ficar voltando na figura. Por exemplo, o A é esse vetor que está aqui, ó, daqui até a origem, ó, tá vendo? Aqui, ao longo do eixo, mais o U, ó, que é esse cara que está aqui. Tá? Esse é o A. Então, se eu decompor o A como sendo esse alfa, uma constante vezes N, que é aquele que está ao longo do eixo, mais o U, eu já noto que o produto vetorial do N com U é igual ao produto vetorial do N com A, porque o produto vetorial, o N com N dá 0. Tá? E esse alfa aí, quem é? Bom, esse alfa não é difícil, você vê que é o A cosseno desse ângulo aqui, ó, que eu não vou nem definir. Porque o A cosseno desse ângulo é A escalar N, ó. A escalar N chapéu, porque o N está ao longo desse eixo aqui, ó. E o N tem módulo 1. Tá? Então, esse alfa é simplesmente produto escalar de A com N chapéu. E aí, se você substitui, você vê que o U é dado por esse produto múltiplo aqui, porque a gente reconhece do produto que eu chamei de misto, né, que é o seu produto múltiplo. Se você desenvolver isso aqui, dá isso. Então, tem claro, né, você, quando for fazer, vai ter que fazer com calma. Né, isso aqui eu estou expondo aqui de uma maneira rápida. E aí, com essas considerações, você já chega nele aqui, ó, tá vendo? Está aparecendo esse produto duplo aqui, esse N ao quadrado aqui. Aqui eu pus uma flecha, tá vendo? Tem que fazer uma correção. Eu estava cansado quando fazer essas notas aqui, inúmeras. Se você olhar lá o histórico desse arquivo, ele vai ter várias substituições, tá? E cada uma coisinha dessas, né? Então, esse N chapéu aqui, na verdade, é um circunflexo para enfatizar que ele tem módulo 1, tá? Então, você corrige isso aqui. Eu vou fazer a substituição depois. Isso é fácil de fazer. Eu faço a cópia desse e jogo em cima desse aqui. Né? Fica com a própria caligrafia, né? Não precisa fazer nenhuma. E tá aqui, ó. Agora, sim, se eu fizesse assim lá no começo, uma derivação geométrica, eu não chamaria de exponencial, porque não está claro que isso aqui tem uma representação relacionada com a exponencial. Eu chamaria de R, de rotação, por exemplo, essa é a anotação que eu tenho adotada, né? E aí você tem um índice que é o parâmetro, que é o eixo, e outro que é o parâmetro mesmo real, que é o ângulo, tá? Bom, e com isso a gente acaba, olha só, né? A nota de aula número 2. Agora, o que eu vou falar aqui? Vou falar o seguinte, eu vou falar que a gente esgotou essas notas de aula, né? Vai ter um ou dois outros exercícios. Você tem que notar que agora eu reduzi um pouquinho a premiação para entrega, porque vai ficando mais clara né, a metodologia e a avaliação e também a independência da gente com esses meios tecnológicos aí. Eu vou sempre premiar alguma pontuação pela entrega em si. Não vou reduzir isso a 0, não. Se bem que entregar é o mínimo, né, que o cara pode fazer. Mas ele entregou, tá? Sabe diferenciar. Então, eu reduzi de 30 para 20 essa pontuação, tá? E a agilidade na entrega continua daquele jeito, na maioria das atividades, tá? E agora vai ficar na minha mão 70. Você vai chorar, né? Pô, Padre, você é mó injusto, né? Mas eu estou agora tentando também fazer uma correção com mais comentários. Eu estou vendo que está dando tempo, tá? E estou tentando pôr a justificativa por que eu depreciei uma nota e não a outra, né? Não comparando, né? No seu, você vai ler ali, aí você sempre pode também tirar dúvida comigo. Então, eu vou devolver já, ainda essa manhã, possivelmente, se eu esquecer, está tudo pronto já. Eu vou devolver aquela última que vocês fizeram aí, foi acho que é 2.1, sei lá, não lembro agora. Tá? É uma aí que estava... Qual? 2.1.
2.1, exatamente. Estava o prazo para ontem, né? Essa mesmo. Então, professor, queria até te perguntar sobre a atividade, porque eu não consegui fazer e conversei com o pessoal que também não conseguiu. Queria saber se tem como a gente sentar e fazer junto, mesmo não ganhando nota, porque eu realmente não consegui entender Podemos. o que tinha que ser Eu falei feito. eu falei com a Mariana, mas pelo jeito vocês não se entenderam ou estão com outras demandas, porque eu sei que a vida é fogo, né? Mas a gente pode fazer o equivalente de vocês irem na minha sala, um grupo, ou mesmo uma pessoa só. Não precisa ser um grupo. Se você quiser fazer sozinho, professor, eu quero abrir um meeting de meia hora. A gente não precisa também ficar cronometrando. Se o negócio ficar bom e eu ver que está rendendo, que você está entendendo, eu vou falando com você, como se você estivesse na minha sala, entendeu? Só que a gente faz assim aqui, igual eu tô agora aqui. Né? Pode ser uma pessoa, duas, três. Se vocês têm constrangimento de fazer uma direto, eu sei que quando é a sala, a pessoa às vezes quer ir acompanhada, né? Porque não é só isso, é porque também estuda em grupo e a pessoa quer aproveitar, né? Isso é bom para mim também, porque eu já resolvo 3, 4 dúvidas de uma vez só. Assim, 3, 4 pessoas de uma vez só. Né? Fica isso eficiente, né? Mas não tem problema se você não está conseguindo convencer seus colegas de um horário comum ou qualquer outra restrição, manda um e-mail, eu quero ir à sua sala, entre aspas, eu queria dar um meeting para tirar dúvidas. A gente faz. Outra coisa que é possível é eventuais segundas-feiras, que eu acho chato, porque ninguém gosta de acordar muito cedo depois do domingo, né? Porque domingo é quieto também, não tem muita coisa para fazer, né? Ainda mais agora na pandemia, né? Para quem leva a sério, né? Não tem grandes coisas para você fazer. Então, a gente pode pegar essas segundas que estão no calendário, todas colocadas como atividades aleatórias, né? A gente pode, não, vou fazer uma aula de extra. Né? É bom, porque eu estou vendo que eu estou indo meio devagar do que eu costumava fazer presencialmente e o que tem acontecido também presencialmente nas últimas vezes. Talvez esteja deixando vocês enfadados com isso, né? Porque eu acabo sendo mais cuidadoso por algum motivo que não sei qual é ainda. Quando eu estou no quadro nos dias, eu sou mais rápido, mesmo agora com a idade, tá? Eu sou mais rápido e as pessoas acho que não acabam não. Então, voltando à sua questão, que foi o David, né, que perguntou. Isso, foi eu. Então, fique à vontade, a gente pode fazer tanto individual como eventualmente, mas depende um pouco de vocês, né? Porque a demanda sobre essas atividades extras de atendimento e tal, ela vem do interessado, né? Uhum. Eu também, pode partir de mim também. Se eu notar que vocês estão meio tropeçando, ou tem uma parte de vocês que não está indo muito na minha conversa, eu mesmo falar, vai ter uma aula na segunda-feira, daí eu bato o martelo, né? Vai ter aula de dúvida, quem quiser vai, quem não quiser não vai, ou todos terão que ir. É que o ideal, professor, poderia ser, tipo, a gente fazer as atividades com o material que você disponibilizou, assim, porque a gente procura a informação e não encontra, e às vezes não consegue fazer sozinho por conta disso. Então, a gente fazendo uma reuniãozinha, já põe tudo isso na mesa. Você mostra, eu estou com dúvida nisso aqui. Você pode tentar por e-mail também, se sua vida está corrida para arrumar um horário, que pode ser que aconteça. Você manda um e-mail. Estou com dúvida nisso. Eu respondo. Acho que várias pessoas já fizeram isso. Teve nessa questão 3 aí, acho que é a primeira, 3.1, não lembro agora, o pessoal não entendeu nem a questão direito, né? A não ser o item A. E são pessoas que estavam fazendo as listas com nota boa. Assim. Então, são pessoas que você vê que já tem algum background e tal. Né? Alguns deles, eu nunca lembro direito, mas eu sei que tem pelo menos um aluno lá que ele está tendo nota boa e tal. E ele falou, eu fiz o A, mas o B, você nem entende o que é para fazer. Ué, a gente não tem editor, né? Põe lá o enunciado da cabeça, às vezes está meio... Precisa explicar direito. Né? Eu dei a dica pelo e-mail, entendeu? Estava na minha aula número 4, né? Tá certo? Então, me procura mais, assim. Se você estava com dúvida, não hesita em mandar um e-mail, por exemplo, se não tem tempo para fazer. Tá? Então, o que eu estou dizendo assim, muitas vezes vai depender mais, assim, no balanço, vai depender bem mais do interessado, né? Que o cara que está com dúvida, que eu não posso adivinhar. Mas conforme eu vou corrigindo os problemas, vou ouvindo esses comentários, eu vou vendo, não está tão claro como você está querendo, né? Eu penso para mim mesmo, tá?
E daí, de repente, eu falo, ó, vamos fazer uma aula a mais. Né? É chato fazer que acordar às 8 da manhã. Tem cara que se acorda, né? Que para ele é normal. Eu tô ficando assim agora com essas 3 aulas nas 8, né? Eu não tive outra chance a não ser dar adeus para minhas madrugadas queridas. Mas eu voltarei a elas, eventualmente. Professor, uma coisa que eu tô achando que tá ficando a dúvida, né? Tá sendo dos enunciados também, um pouco da dúvida, Isso, sabe? então. Então, manda Realmente. a pergunta. Fala, não entendi o enunciado tal, entendeu? Aí, se for um enunciado que eu vou lá, leio de novo. Falei, não, realmente, aqui precisa de esclarecimento. Ou que eu já esclareci numa aula, como foi o caso. 2 dessas pessoas, foram 3 pessoas, tá? Que tiraram dúvida sobre o enunciado 3.1, se eu não estou enganado. Uma do bloco 3, tá? Que 2 não entenderam o A, conseguiram fazer o A, mas não entenderam o que eu queria no B e no C. Daí eu referi a eles para a aula 04, no tempo em que eu começo a falar disso. Porque a aula é um negócio comprido e que você não está super ligado o tempo inteiro. Às vezes tem que rever um trechinho, né? E para nossa benefício, para nossa bênção, né? Agora temos a aula gravada, né? Então eu posso... Eu não sou aquele cara que fala assim, eu falei isso na aula. Não, cara, ninguém está escutando a tua aula detalhadamente o tempo inteiro. Precisa rever, né? E agora você pode rever com o vídeo, né? Isso é que é legal. Você pode falar, não, ele realmente falou. E eu sou um cara que também faço frases, depois ponho outra no meio, fico encadeando, faço a regra de cadeia para minhas frases. Né? Então pode ser, realmente, eu tenho plena convicção de que o background de cada um pode não entender essas proposições, né, que eu faço, de problemas, mesmo sendo um só, em vez de ser uma lista, né? Eu pego o livro, faz uma lista de problemas. Né? Normalmente, o legal disso é que eu vou poder avaliar vocês a partir de vencer ou não esses desafios, né, que eu estou pondo. Alguns são desafios, outros são só... Você vai ver ao longo do curso que vai ficar estatisticamente bem balanceado. Alguns problemas são mais simples. Tá? Eu vou considerar também. Pois a gente lá no final pode... Quem já conversou com os caras que fizeram matéria comigo, em todos os níveis, até na pós, eu também reconheço a minha, quando eu... como é que se diz? A entropia, né? É uma máquina térmica, tá? Tem o trabalho, que é o que a gente quer, né? Mas tem um monte de calor jogado fora também. Tá certo? E é isso que eu tenho que avaliar, às vezes, quando chegar lá no final, às vezes eu dou um ponto, entendeu? Acho que não vai precisar aqui. Eu estou vendo que vocês estão indo... Às vezes cai um pouquinho a nota, porque teve que fazer com pressa, a gente sabe que... Mas vai ter várias atividades, né? Então, eu pretendo... Talvez a gente não precise pesar essas atividades. Se forem bastantes, como elas estão indicando agora no início que vai ser, é estatisticamente relevante pesar uma menos que a outra, né? Você vai fazer todas e vai ter notas boas em alguma e mediana em outras e talvez baixe em uma ou outra. Normal. Não fica ansioso, tá? Vai ter mais atividades. Se eu não conseguir fazer tantas atividades quanto eu quero, depois eu faço um fator corretivo de pontuação, para tentar não prejudicar quem genuinamente estudou, né? Uhum. Professor, eu gostaria de perguntar mais uma coisa. Na verdade, é mais uma proposta, ver se tem a possibilidade de não colocar datas de entrega nas coisas, para a gente poder se organizando conforme mas isso aí não. as outras atividades. Eu que me arrebento depois, porque daí você entrega tudo no final. Eu sei como é que é isso. Mas vai ter data assim. A data, inclusive, está sendo usada uma medida pequenininha, né? Que eu não quero estimular essa hipercompetição, que eu não acho que isso seja pedagogicamente válido, assim, né? Você colocar um esquema extremamente competitivo, tipo, dar mais nota ainda para a agilidade. Você vê que é uma coisa que eu pus uma notinha pequena, né? O cara que está seguindo mais o curso, isso indica, né? Isso aí Veja, qual é que é a minha experiência com aula presencial, né? Só para te dizer. É que fica tudo para a última hora, o cara se tropeça todo, alguns outros estão fazendo outras coisas. Eu não gosto de julgar o que foi que levou o camarada, mas a gente percebe que está aqui desse lado, né? Que às vezes o cara realmente tem pressões das outras disciplinas, de outras circunstâncias que não são nem da universidade, né?
eu não gosto de julgar isso aí. Tem cara que fala, esse cara devia se dedicar mais, devia, né? Ele vai se dedicar mais quando der para ele se dedicar mais, eu compreendo tudo isso aí, né? Mas a gente percebe que na última semana, assim, como as coisas já estão, para alguns já, né, estão definidas já, é que começa a aparecer dúvida e tal, né? Então a gente percebe, não bate martelo para cada um, mas que, pelo menos do ponto de vista estatístico, eu posso afirmar que tem muitos alunos que não seguiram bem o curso até o final. Entendeu? Então precisa, realmente, esse tipo de curso, que agora já começa a entrar no profissional, do bacharelado, e mesmo para a licenciatura faz diferença, né? Senão não estaria na grade, você precisa seguir de perto. E isso que eu sei que eu estou repetindo o mantra de vários colegas, né, de professores, né? O que realmente deixa o cara, às vezes, tem um monte de coisa a fazer. Tem mesmo, nós temos mesmo. Essa é a sua vida na universidade. Bom, agora fiquei filosófico, né? Não queria falar sobre isso, mas acabei falando, tá? Então, só para justificar por que a resposta à tua pergunta é não, eu vou colocar prazo para entregar, sim, senhor. Ok, obrigado. Tá bom, David. Que mais? Alguém mais? Estou vendo aqui no chat que a Adélia... David, a Adélia falou para você avisar ela se você for participar de algum meet, tá? Eu li. Você leu. Então está encerrada a aula para aqueles que quiserem sair correndo. Ainda são 9h44, mas quem quiser ficar mais um pouquinho, eu vou deixar gravando mais um pouquinho só, para se tiver dúvida sobre física, fique gravado, né, para os outros compartilharem. Eu vou sair, professor. Muito obrigado, viu, pela aula. Tchau, David. Desculpa a resposta muito longa aí, que é... Queria dizer não só, né? O David está saindo. Adriano, curso. Bom, então eu vou parar a gravação. E aí, aqueles de vocês que quiserem fazer alguma pergunta não gravando, então em 3, 2, 1...